Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Prefeita de Miranda terá que devolver mais de R$ 73 mil. Segunda Câmara do Tribunal julga 72 processos. Sessão do Pleno analisa 24. Reforço no conhecimento da auditoria, mais livros e novas palestras. E Tribunal vai ao encontro dos municípios. Na sessão de julgamento da primeira Câmara, realizada no dia 12 de maio, os conselheiros determinaram a devolução de R$ 75 mil. Na sessão, foram analisados o total de 66 processos. Os conselheiros que compõem a primeira Câmara, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, conselheiro substituto Leandro Lobo, juntos do procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio, declararam 8 prestações de contas irregulares. Entre elas está o contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Miranda e a microempresa Leonel e Camilo Limitada. O serviço contratado de mais de R$ 73 mil atenderia a frota oficial do município com manutenção e reforma de máquinas. Processo 19.097/2013. Em exame o procedimento licitatório convite número 75/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 112/2013, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Leonel e Camilo Limitada, visando a prestação de serviços para manutenção e reforma de máquinas pertencentes à frota oficial do município, no valor global de R$ 73.782. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, ressalvada a remessa intempestiva de documentos. Pela irregularidade da execução financeira do contrato, em virtude da violação constitucional do dever de prestar contas. Pela impugnação do valor de R$ 73.782, pela ausência da prestação de contas do contrato administrativo número 112/2013, responsabilizando a ordenadora de despesas, senhora Marlene de Matos Bossé, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos de Miranda, devidamente atualizado e acrescido os juros legais, considerando como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, qual seja 1º de janeiro de 2014, no prazo de 60 dias, informando a esta Corte de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 160/2012, pela aplicação de multa à ordenadora de despesas acima nominada, em valor correspondente a 733 UFERMes, assim distribuídos. A 713 UFERMes correspondente a 20% do dano causado ao erário e 20 UFERMes pela remessa intempestiva de documentos. Neste processo, acresço ao dispositivo do voto a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para comunicação ao Ministério Público Estadual acerca da possível ocorrência de ato de improbidade administrativa. Ainda no município de Miranda, foi julgado irregular o contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Camerson Benites Cardoso. O objetivo era o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis. Processo número 55.475/2011, relativo ao contrato número 25/2011, celebrado entre o município de Miranda e a microempresa Camerson Benites Cardoso, titular Néder Afonso da Costa Vedovato, declarei irregular o procedimento de execução financeira da contratação pela desarmonia entre os documentos financeiros apresentados. Apliquei multas aos responsáveis na seguinte forma: ao senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, ex-prefeito municipal de Miranda,
equivalente ao valor de 50 UFERMs, pela irregularidade do procedimento de execução financeira. A senhora Marlene de Matos Bossai, prefeita municipal, equivalente ao valor de 50 UFERMs, pelo desatendimento ao objeto da estimação. Os conselheiros da 2ª Câmara do TCMS, Irã Coelho das Neves, Osmar Jerônimo, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, juntos do representante do Ministério Público de Contas, procurador João Antônio, julgaram 72 processos na sessão do dia 12 de maio. Deste total, apenas um contrato administrativo apresentou irregularidades. O contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Três Lagoas e a empresa Painel Florestal Comunicação e Mídia Limitada foi julgado pela irregularidade da execução financeira. O relator explicou que não ficou comprovado o total dos investimentos gastos. Processo número 23.653/2012, tendo como objeto o contrato número 125/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa Painel Florestal Comunicação e Mídia Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade da etapa relativa à execução financeira do mencionado contrato, em razão de não ter sido comprovada na sua totalidade, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, por grave infração à norma legal representada pela deficiência na comprovação da execução financeira, concedendo o prazo regimental para que efetue o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCMS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos. O Pleno do Tribunal de Contas, formado pelos conselheiros e por um representante do Ministério Público de Contas, analisou 24 processos na sessão do dia 13 de maio. Inspeções ordinárias, prestações de contas de gestão e balanços gerais estão entre os processos julgados. A sessão realizada no plenário, conselheira Celina Martins Jalade declarou 4 processos irregulares. Entre eles estão 2 processos da Prefeitura de Bandeirantes, por ter deixado de encaminhar à Corte de Contas os relatórios resumidos de execução orçamentária do 6º bimestre de 2012 e do 1º bimestre de 2013, o prefeito de Bandeirantes, Márcio Faustino de Queiroz, foi multado em 200 UFERMs, o equivalente a R$ 4.254. Segundo o relatório voto, a atitude configura falta grave e infringência à norma legal e regimental. Do processo 9.803/2013, relatório resumido de execução orçamentária do período relativo ao 1º bimestre do exercício 2013 e do processo 6.472/2013, relatório resumido de execução orçamentária relativo ao período do 6º bimestre do exercício 2012. Apliquei multas de 100 UFERMs ao titular acima nominado em cada um dos processos acima identificados, em função da sua desídia configurada nas faltas de remessa dos relatórios resumidos de execução orçamentária para exame desta Corte de Contas, e determinei que o mesmo encaminhe no prazo de 60 dias os referidos expedientes sob a pena do impulso das providências visando a instauração de tomadas de contas do município. O Pleno ainda negou o recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, Adair Tiago de Oliveira, no processo de prestação de contas de gestão do ano de 2009. Foi mantido o voto e multa de 50 UFERMs pela prática de irregularidade de natureza contábil e financeira. Processo 13.181/2013. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo senhor Adair Tiago de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Costa Rica, em face da decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, através do Acórdão 521/2012, que julgou como irregular a prestação de contas do exercício 2009 da citada Câmara Municipal, ao tempo em que aplicou ao recorrente multa em valor correspondente a 50 UFERMs. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto.
pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, porque não superadas as irregularidades motivadoras da decisão recorrida, que deverá ser mantida nos exatos termos em que fora proferida. A Escoex e a Biblioteca do Tribunal realizam 2 ações para atender os servidores da Corte. O foco é atualizar os conhecimentos e garantir a capacitação do quadro técnico do TCE-MS. A Biblioteca Nelson Benedito Neto acaba de lançar a Biblioteca Digital. São 104 obras publicadas pela editora Fórum nas diversas áreas do direito. A nova fonte de conhecimento jurídico é voltada para os servidores do TCE-MS. O ambiente virtual tem navegação simples com um sistema de busca rápido e inteligente. No sentido de capacitar ainda mais o servidor, a Escoex promove o curso de auditoria governamental. O coordenador, Benhur, destaca a realização do evento. Em primeiro lugar, o professor vai vir dar o curso. O professor Marcelo Eiras, do TCU, tem uma vasta experiência, já teve no tribunal ano passado. Portanto, a figura do palestrante, do professor, nesse caso é fundamental e é uma pessoa extremamente renomada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o conteúdo a ser desenvolvido. O professor Marcelo Eiras mandou uma ementa muito rica aqui para a Escoex. Então, ele vai estar trabalhando desde a questão da ética do auditor, como é que o auditor tem que se comportar em relação ao auditado, como é que ele tem que interagir, mantendo sempre a humildade, mas sabendo das suas prerrogativas como auditor. A importância do planejamento. Não dá para você fazer mais auditoria sem que você possa previamente saber o que você está pesquisando. Ele vai estar falando dos modernos instrumentos de fiscalização, as normas internacionais que regem a auditoria. Portanto, é um curso completo, uma carga horária importante, vai ser a semana toda, um período vespertino, e temos certeza que os auditores do tribunal, os que fizeram ano passado e os que vão fazer agora esse ano, vão sair ganhando muito, porque se trata de um professor extremamente conceituado e o tema que ele traz extremamente ligado à atual fase do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai aos municípios do Cone Sul. Eles vão receber o projeto Tecendo Desenvolvimento Regional, que levará ainda mais informação para o gestor público no controle das contas. O encontro entre TCE e jurisdicionados será em Nova Andradina. Distante 300 quilômetros da capital, Nova Andradina compõe, junto com outros 13 municípios, o conjunto de cidades fiscalizadas pela relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves. Mas, ao lado do controle, o Tribunal de Contas proporciona também orientação para o setor público ter um desempenho e executar uma gestão correta. O suporte é proporcionado pela Escola Superior de Controle Externo, que está contemplando os municípios de cada região do estado com o programa Tecendo Desenvolvimento Regional. Está programado para o evento um pronunciamento do presidente do TCE, conselheiro Valdir Neves. Mais um gesto de aproximação do Tribunal de Contas para enriquecer o conhecimento dos gestores públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Compõem a região do Cone Sul os municípios de Anaurilândia, Angélica, Bataguaçu, Batayporã, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema e ainda Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu. A primeira edição itinerante do projeto Tecendo Desenvolvimento Regional terá lugar na Câmara de Vereadores de Nova Andradina no dia 29 deste mês. Para acompanhar todas as notícias do Tribunal de Contas, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.